Pessoal, hoje a gente está aqui em Blumenau, a gente veio gravar uma proposta muito legal que é o movimento orgânico. A gente está aqui com o Renan, ele vai apresentar um pouco de como é o espaço aqui, como é a ideia e o que vocês podem conhecer um pouco mais a partir disso. Tá? Então vem com a gente, vamos lá. Renan, beleza? Você quer se apresentar um pouco pro pessoal? Eu sou o Renan, então eu estou aqui nessa caminhada do movimento orgânico já há uns 15 anos mais ou menos. E o que a gente fez e o que a gente faz, né? A gente busca criar um espaço de reflexões para a gente olhar para dentro da gente mesmo, para a gente buscar separar aquilo que é natural em nós daquilo que é imposto, que é ilusões mentais que a gente cria na nossa vida, vivendo dentro do sistema, né? Então a gente veio fazendo isso ao longo do tempo, durante 15 anos, e a gente foi descobrindo até o momento que a gente precisava ter um espaço, uma área verde, onde a gente pudesse vir e realmente entrar em contato com a natureza, realmente estar com essa conexão, porque o que é natural está aqui. E aí entender o que é natural em nós, muitas vezes a gente precisa estar nesse espaço de conexão, sair de um mundo que é cheio de Wi-Fi, cheio de concreto, para vir para o mundo, para a gente observar e entender a natureza, e a partir disso aí gerando uma consciência maior de quem somos realmente, né? Então essa é a proposta do movimento orgânico. A gente já está aqui, o movimento mesmo, já há 12 anos, e com esse espaço que é o EOI desde a pandemia. No início da pandemia a gente adquiriu isso aqui, a gente doou esse espaço para o Instituto Movimento Orgânico, e aí todo mundo, qualquer pessoa pode se associar, pode ser parte disso aqui. E a gente está ainda começando, mas a gente já tem algumas coisinhas aqui que a gente pode mostrar para vocês, a gente pode compartilhar com vocês e até convidar quem quiser vir conhecer aqui a área com a gente, né? Deixa eu aproveitar, Renan, perguntar, te explicar primeiro um pouco pro pessoal. A gente conheceu o Renan através de uma palestra que ele estava fazendo sobre um livro dele, né, ali em Porto Belo. Então a gente acompanhou isso, a gente achou muito interessante a ideia, né, a visão de vida dele, a experiência de vida dele e isso que ele está fazendo aqui com esse movimento também, né? A gente só explicando aqui pro pessoal, a gente está em Blumenau. Qual que é a região aqui, Renan, o nome da localidade? Isso, nós estamos aqui em Blumenau, aqui é o bairro da Velha Grande, e assim, é uma área que nós estamos mais ou menos a 7 quilômetros aqui da área urbana de Blumenau, então é bem pertinho, né? E a gente está próximo aqui já ao Parque Nacional da Serra do Itajaí, então a gente tem toda essa área verde de mata atlântica aqui. Na verdade, todo esse espaço nosso é Mata Atlântica, nós temos 135 mil metros quadrados aqui, e só de mata. Nós só temos essa areazinha aqui que é uma área de uso, né? E a ideia nossa é essa mesmo, estar num lugar onde a gente possa se conectar com isso, né? A gente não está aqui para, talvez, eventualmente fazer uma permacultura, alguma coisa assim, que tá na nossa ideia também, né? Uma bioconstrução que a gente já está fazendo aqui também, mas a ideia é a gente estar aqui para aprender com a gente mesmo, a gente está aqui para usar a natureza como um meio para nos conectar com a gente mesmo, né? E isso a gente faz através do contato e através da conversa. Legal. Então a gente senta em grupos e a gente compartilha e a gente busca viver um momento livre dessas ilusões mentais que a gente cria, viver o momento em conexão com a realidade, em conexão com o mundo natural. Então essa é a proposta do movimento orgânico, sempre. A gente já está aqui, né, há um bom tempo fazendo isso. Então a gente tem nossos encontros aqui mensais ou esporadicamente também encontros que empresas trazem equipes ou as pessoas querem vir e tal, a gente tem também aqui no nosso espaço. Legal, Renan, isso foi o que conectou a gente, essa ideia, né, de ter uma nova visão, de ter essa visão mais conectada com a natureza, de aprender com a natureza, mas também de aprender com as pessoas, né, de nós estarmos aprendendo nesse movimento, nessa troca. Isso a gente gosta bastante também. Vocês têm feito isso aqui, é um encontro por mês, final de semana de todo último final de semana do mês, né? E só trazendo, se você puder contar rapidinho sua história, explicar um pouco. Você falou de empresas também, de algum movimento disso que talvez trazem pessoas aqui. Da onde veio isso? Da onde vem um pouco disso de você querer fazer esse movimento com essas mudanças, né? Ou pelo menos de alguma forma impactar, né? Alguns grupos. Eu acho que tudo é a história de vida nossa, né? Eu vim do contato com a natureza. Eu fui criado no interior, no sertão de Goiás, né? Minha infância e adolescência foi muito no meio do mato, foi muito montado em cavalo, mexendo com gado no cerrado e essas coisas assim. Então eu vivi muito isso durante a minha infância e adolescência. E aí depois estudei, formei, fui para os Estados Unidos e caí no sistema. Virei executivo de internet, virei executivo de telecomunicações, morei em Miami, em prédio, trabalhei para empresa grande nos Estados Unidos. E isso aí foi me afastando desse meu ser, de quem eu era, da minha essência.
E quanto mais eu me afastava dessa minha essência, mais eu sentia, né? Em termos de a minha debilidade física foi aumentando. Fui tendo problemas, fui tendo doenças, questões mentais, fui engordando, um monte de coisa eu tive. Até eu perder um relacionamento também, minha esposa me abandonou lá nos Estados Unidos, tive um monte de coisa acontecendo. Isso aí foi um grande aprendizado para mim. Foi uma oportunidade que eu tive de ver, opa, essa vida que eu estou vivendo não sou eu. E aí desisti dos Estados Unidos. Por sorte, conheci uma menina aqui de Blumenau pela internet e vim parar aqui. E aí, quando eu cheguei para cá, eu comecei uma nova caminhada. Eu falei assim, não, eu quero começar algo. E aí eu procurei fazer algo que, como eu tinha vivido um ambiente corporativo nos Estados Unidos que era muito tóxico, eu queria transformar um pouco esse ambiente, um ambiente empresarial. E ali eu comecei com um trabalho de consultoria, de cursos para a empresa, tal, em 2006. E fui criando muitas coisas em cima disso, muitos cursos, muitas vivências e tudo mais. Mas eu fui vendo que o mundo empresarial, esse meio, ele tem, até certo ponto, ele absorve isso muito bem. Mas a partir de certo ponto, ele é engolido também por tudo que o sistema cobra das empresas e tudo mais. E eu fui meio que perdendo também o gosto de estar nesse meio empresarial. E nisso, ao mesmo tempo, as pessoas que se envolveram comigo ao longo desse processo, elas me buscavam porque queriam continuar essa proposta de conversas e de reflexões que fosse levando a gente para o autoconhecimento, para o aprendizado e para lidar melhor com a vida. As demandas do mundo, né? E de uma forma talvez com um pouco menos de sofrimento. Exatamente. E basicamente isso aí foi se tornando a nossa vida aqui. Né? Eu gosto muito de estudar essas questões de separar o que é natural em nós do que é artificial, do que é imposto, do que é ilusório. Então eu mergulho muito nisso. Então desde a época da gestão empresarial eu já fazia isso, mas depois comecei a fazer muito dentro das relações, dentro da psicologia, até dentro da sexualidade humana. Escrevi um livro em cima disso também, separando o que é natural do que é ilusório, porque essa consciência faz com que a gente fique tranquilo, aprenda a lidar melhor com tudo que é artificial. Né? Quanto mais eu sei que isso não pertence a mim, eu tenho que lidar com isso, mas não pertence a mim. Agora, se a gente acha que aquilo lá é nós e que nós temos que ser alguma coisa ali dentro, aí nós já estamos nos forçando e isso aí vai levando a gente para um caminho de dor. Né? Então, a proposta aqui do Movimento Orgânico é essa, a gente trabalhar cada vez mais essa consciência do que é natural em nós e a partir disso a gente lidar melhor com o mundo, com as pessoas, com os desafios, com tudo que tem aí. Né? A gente não vai mudar nada, não vai transformar nada, mas a ideia é que a gente esteja mais tranquilo e apto para lidar com qualquer coisa que o mundo traga para nós. Né? Legal. E usando sempre isso, a natureza como referência, porque o mundo natural está aqui. Sim. Então o que é natural em nós se conecta com isso aqui. Sempre. Então, essa é a ideia. Hoje, inclusive, a gente está tendo uma roda de conversa aqui, a gente estava participando ali também, né? Isso, quer dar uma voltinha só passar, não vamos atrapalhar lá o pessoal, mas só passando por aqui para você mostrar um pouquinho pra gente. Aproveitando, você falou das ilusões também, né? Trazendo isso. Dá alguns exemplos pra gente, o que você vê como essas ilusões que o mundo está cobrando, que tem adoecido a gente, que tem adoecido a sociedade no geral, que a gente concorda com isso também, com essa sua visão. Tudo que na verdade nos afastou da nossa essência humana, e a nossa essência humana, se a gente for estudar a fundo, a essência dos caçadores-coletores que viveram mais de 200 mil anos de uma forma natural, né? E depois a gente alterou isso, quando a gente criou uma mentalidade mais de escassez, e aí a gente foi trabalhando em cima disso, né? Dessa escassez, e o mundo gira em torno disso hoje. Então todo mundo persegue um futuro melhor, vive um futuro, deixa de viver a realidade presente, com medo de alcançar algum tipo de escassez. Então esse medo é a tônica da nossa vida social. E esse medo faz com que a gente persiga coisas ilusórias. Acha que a felicidade está em ganhar cada vez mais, que a felicidade está em ter cada vez mais coisas para poder se garantir no futuro, em ser aprovado socialmente pelas pessoas e por aí vai, em ter reconhecimento, em ter fama, em ter... Então essas coisas todas acabam sendo uma armadilha que a gente cai, e quando a gente cai nessa armadilha, a gente acaba entrando em uma roda de sofrimento. Né? Então a maioria das pessoas vive nessa roda de sofrimento e nem percebe que está nela.
Legal. Né? Então, desde o sistema educacional, sistema social, casamento, empresa, tudo isso são prisões que a gente cria e que a gente não consegue se libertar disso. A gente não consegue entender e viver a nossa essência colaborativa porque esse mundo todo gira em torno de escassez e de competição. E aí isso vai tornando a nossa vida cada vez mais difícil, doente, né? Conflitos, a gente quer ter controle sobre as coisas que a gente não tem e o mundo vai virando um... Então lidar com esse... Todos nós temos que lidar com ele, todos nós estamos nele. Sim. Né? Mas a gente entender tudo isso faz com que a gente se liberte disso também. Legal. A gente se liberte de estar sofrendo as consequências disso. Que bom, obrigado por dar alguns exemplos. Acho que isso, muitas tranquilo. pessoas vão se reconhecer nessa sua fala e vão se reconhecer nisso, nessa mudança e nessa necessidade de mudança, né? Que é a ideia do movimento e que é a ideia que nós também buscamos e que com certeza grande parte das pessoas que vão assistir esse vídeo também. Com certeza. E aí, ó, o Vamos pessoal dar tá uma ali na nossa voltinha. roda de conversa. Isso, ó, ali, tá ó. o pessoal ali, a gente não vai atrapalhar muito, mas mostrar também o espaço de encontro aqui Isso, a gente então. tem um Hoje espaço teve um aqui que a cafezinho. Isso, desde que a gente adquiriu aqui, a gente tem uma proposta, tem todo um regimento do movimento orgânico, onde dentro desse regimento está não trazer nada de fora que não seja absolutamente necessário. Então a gente fez uma reforma desse espaço aqui, usando praticamente nada de fora. A gente pegou pedaços de madeira que tinha aqui mesmo, coisas que tinha aqui, usando técnica de bioconstrução, usando paciência, usando criatividade. A gente reformou esse espaço, porque isso aqui estava praticamente... Quando a gente comprou aqui, pra você ter uma ideia, o dono falou para nós, é melhor vocês pôr fogo nessa casa aqui, porque não dá para fazer nada aqui. E realmente estava feio, né? Mas a gente reformou tudo, a gente fez um espaço onde a gente tem aqui hoje uma areazinha que a gente faz os nossos bate-papos, né? E aí tem os grupos, o pessoal que nos acompanha, que está sempre aqui nos encontros de fim de mês, né? E aqui uma areazinha a gente fez aqui bioconstruída também, essa cozinha. Temos um fogãozinho a lenha ali dentro, né? Só ficar lenha, não temos fogão a gás. ali, ó, o pessoal veio, depois eu entro por dentro pra mostrar. Hoje o café foi já do fogãozinho a lenha. Hoje não temos nem energia elétrica, porque estão consertando aí. A gente viu no caminho que tava. Não tem internet também, então aqui tem 2 quartos, então a gente pode dormir. E aqui tem um salão que a gente faz também. Quando a gente fez imersões ou coisas assim, a gente vem aqui, ó. Aqui Olha que bonito. Uma meditação, a gente faz... Pessoal. Né? A gente arrumou isso tudo aqui pra gente ter esse espaço. No inverno os encontros devem acontecer mais aqui. Pra você ver, sempre usando materiais pessoal, que legal. de carro. Sim. Vocês podem ver, isso aqui não foi jogado fora, a gente fazia, trazer pra cá e arrumava. Né? Eu acho que isso é uma máxima bem importante, né? Esse gasto energético e essa recuperação, né? Recuperação de tudo. Isso. Não ter nada que nos gere pressão. Gerar pressão, eu digo, a gente tem que ganhar um dinheiro para poder manter isso aqui. Hoje o custo disso aqui para nós, desse espaço anual, é coisas de R$10 por ano. Nem a energia elétrica que a gente usa aqui a gente paga, porque a gente tem um vizinho embaixo que precisou de energia elétrica e não conseguiu instalar da rua, então ele pediu pra gente puxar a nossa e como o nosso custo é muito baixo, ele falou, não, eu pago para você essa energia. Então legal. até a energia elétrica a gente não paga aqui hoje, né? E a ideia é muito essa, é a gente trazer essa ideia de que nós não precisamos de tanto, nós não precisamos estar tão preso a tudo isso que o sistema nos coloca, a gente pode ir aos poucos usando a nossa capacidade criativa e colaborativa, que é a nossa essência, para a gente viver e criar um ambiente melhor para nós mesmos, né? Dando sequência aqui. Ô cara, esse é o Gael, meu filho. Vamos lá. E aí, Gael, dá um alô pra câmera aí, você vai aparecer no YouTube. Vai aparecer no YouTube, ó. Aí. Beleza? Alguns limões aí. Vamos descer aqui, Nós vamos pegar uns limãozinhos desses antes de ir embora, hein? Aqui, você sabe dizer se eles plantavam alguma coisa antes, Renan, antes de vocês? Era um palmital só. Era um palmital. Então, tem muito palmito aí pra cima. Mas de Jussara ou de Palmeira Real? Que eles já estavam? Dos dois. Dos dois. Os dois. Tem muito Jussara e muita Palmeira Real. E só que aí eles abandonaram aqui e tal, acabou, né? Sim. Então, mas eles envidravam palmito aqui, eles tinham todo um esquema aqui. Sim, entendi. Então se a gente anda pra cima no mato, tem uma área ali de mato que acabou o mato. O palmito não conta total, assim, é só palmito. Sim. Aqui tem uma areazinha, pode mostrar a nossa ponte. Sim, Todo vontade. o trabalho que a gente fez de colaborativo aqui, na época que a galera estava toda animada, eles estão aqui. Estão banhando aí o pessoal. Já. Estão no bem bom. Oi,
Chegou, gente! Já estamos passando aí. Vamos passar na ponte. Isso aqui que nós fizemos, ó. Que coisinha bonita. Um trabalho colaborativo nosso. Deixa eu ir aí. Vamos lá. Olha só, pessoal, que maneiro. Vamos ver a Dê vindo. Vem, Dê. Deixa eu passar. Para quem quiser vir dormir na beira do rio. Ah, sim. Esse é o tipo de rolê que a gente gosta. Aqui tem uma Então, futuramente. A gente meio que limpou aqui, justamente a gente até chegou a fazer uns piquetinhos aqui para marcar. A gente ia fazer uma cabaninha aqui, né? Só que aí depois do... agora nesse período agora que eu acabei ficando mais sozinho aqui, a gente parou um pouco com os mutirões que a gente tava fazendo, aí a gente deu uma parada. Mas a gente vai retomar isso aí em algum momento. Sim, com certeza. Retomar as construções que a gente tá fazendo. Tudo de forma orgânica também, né? No tempo. Né? A ideia é a gente usar os materiais, tudo que a gente tem. Sim. Vocês viram na entrada ali que tem um monte de granitos, de vidro e coisa. Isso aí tudo a gente ganha lá de obras da cidade, que um dos associados aqui, ele é construtor. Então tem um monte de gente que vai jogar fora aquele negócio tudo e a gente pega tudo. Massa. Vocês viram que a escada lá da entrada, toda aquela coisa, são granitos que a gente ganhou e vai usando. Esses bambus também, eu fiz um curso de construção e tratamento de bambus, foi logo que a gente comprou aqui. E aí acaba que a gente usa muito os bambus que a gente já tem aqui. Sim. Então, pega em algum lugar, traz e faz as coisas com bambu. O bambu é um material melhor que existe. É, um ótimo recurso, né? É o melhor recurso que tem. Quando ele é bem tratado e tudo. Por isso que também cada habitação antiga ou cada lugar a gente tem um bambuzal, tem um taquaral, né? Porque antigamente não era assim, vou lá ali no material de construção comprar uma viga. Exatamente. Era o bambu, né? Fazer tudo com bambu. Isso. Então que bom que a gente está resgatando isso também, né? Isso aqui é um plantio meu, bambu guado que eu plantei. Olha só. Eles estão nascendo aqui ainda, né? Esses aqui. E vão ser para construção também. Plantou para construir. Exatamente. Legal. Aqui na frente também eu plantei mais uns. E isso é uma coisa que é para futuro. O bambu demora 6, 7 anos para eles começarem a ficar de um tamanho de usar. Então, né? Sim. Aqui temos esse córregozinho, tem água de nascente lá em cima, que é a água que a gente usa mesmo, né? Então não tem tem energia elétrica. Energia elétrica tem, não tem internet. Não tem internet e a água também é da água de nascente. Que é a melhor, na verdade, né? A gente tomando água com cloro, a gente tá... A água aqui é totalmente pura. E aqui, ó, andando a gente chegou. pra frente aqui, eu vou trazer vocês aqui, depois se vocês quiserem vir, vocês vêm, eu já mostro pra vocês onde é. Aqui também tem mais bambu que eu plantei, ó. Esse aqui é um bambu reto. Olha bambu só. Nossa! Olha a altura que ele tá ainda. Pois é, ele tá mesmo. Retíssimo, né? Além de bambu, o que mais que você tem como que você plantou aqui porque você gosta ou porque você vai usar? De plantio nosso mesmo, tem pouca coisa. A gente plantou frutas ali, né? Frutas. Então a gente tem tangerina, tem muita banana a gente pega direto ali. E palmito, é o que tem. Sim. Mas assim, a ideia minha está mais envolvida também, porque eu tenho uma certa dificuldade de cuidar, mas a minha intenção é criar galinha, fazer essas coisas todas aqui, né? Aqui é a cachoeira, eu vou mostrar para vocês. Tá. Beleza. Uau! Quando você falou cachoeira... Tá aí, ó. Esperava que a gente desce, dá pra descer lá, descer lá embaixo, dá pra tomar banho, é uma delícia. Eu queria um take, se você puder ficar bem ali, só pra me fazer meio que uma foto de capa. Pegar um takezinho aqui pra usar pra capa. Isso. Boa. Beleza. Que alto, né? Que lindo. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui também. Dá uma olhada à altura. Essa quedinha. Gente, isso aqui é uma delícia. Eu vim com essa cachoeira, eu não vi mais nada. Quando eu vi essa cachoeira, eu falei, não, beleza, tá comprado. Cara, hoje em dia isso é... não, isso é uma coisa fora de sério, né? E, cara, é uma delícia, vem aqui com as crianças, vem desce lá, brinca, senta ali e tal, Nossa, muito lindo mesmo.
Vamos subindo mais um pouco. Hoje o Renan tá um pouco sem tempo, só explicando pro pessoal aqui, mas nós vamos vir um dia fazer uma entrevista de 2 horas com ele para ele contar sobre o livro, para ele contar sobre todas essas conexões, que a gente também achou muito interessante. Hoje vamos focar aqui mais no espaço, o pessoal já viu, já entendeu um pouco como a gente está fazendo, Renan, alguns vídeos mais aqui regionais de Santa Catarina, então vão ter pessoas que talvez vão se interessar pelo movimento, né? Depois a gente deixa o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma outra informação que você quiser passar pra gente também. A gente tem um documentário também que foi feito sobre o espaço aqui na época da pandemia. Uhum. Pode pegar lá e colocar. Ah, beleza, eu vou procurar, vou linkar aqui. Dá pra linkar aí também. Beleza. E é isso, aqui é um lugar que é uma oportunidade da gente trazer de volta a nossa simplicidade, né? Sim. Porque nós nascemos para viver de forma simples, nós não nascemos para viver de forma complicada. E quanto mais simples a gente traz a nossa vida, mais livres de problemas emocionais e problemas mentais e tudo a gente se torna. Com certeza. E eu acho que parte do movimento orgânico é isso, é trazer essa simplicidade de volta. Estamos conseguindo, né? Vamos pelo menos para nós mesmos. Para nós, né? Isso. A gente... Aqui também, essa escadinha aqui foi um trabalho em conjunto nosso. Foi bem legal. E é isso, cada coisinha pequena e dá uma satisfação, né? Aquele assunto que a gente tava na conversa mais cedo, né? Exatamente. O pessoal não pegou aqui porque a gente tava na roda de conversa falando algumas coisas desse sentido. São as coisas pequenas, a gente vem aqui, isso. ó, pô, faz um negocinho que são úteis, são bonitos. Isso aí. É isso. É isso, agradeço então. Aí a oportunidade de estar compartilhando com vocês e dar um abraço aí por ter recebido a gente. Não, que isso, Romário. Mostrar um pouco mais da ideia. Não, e ótimo. A gente agradece, viu? Não, eu que agradeço vocês. Espero estarem sempre aí. Tá bom, Denise? Obrigado. Valeu, Renan. Gratidão, irmão.